Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Muito bom nós estarmos aqui. Você que também nos assiste, que Deus possa te abençoar. Mendonça e Nicolas, eu não estou acostumado a pregar com o slide. Então, se eu passar, olha feio para mim, tá bom? Do slide. Aí você passa, viu, Dani? Fala, ó, o slide, tá bom? Mas é muito bom estar aqui. Eu já preguei uma vez aqui, quando estava ali como membro da primeira igreja batista aqui de Presidente Prudente. Tive a honra, o pastor Renato nos chamou. Como o pastor Renato diz, um ano junto, mais de um ano, aí Deus me abençoando com a vida do pastor Renato. E hoje eu tenho a incumbência de trazer a mensagem do Senhor. E a Mari falou para mim, você não pode demorar, as crianças. Então não quero demorar, porque minha mãe dizia assim, quando o bumbum dói, acabou, ninguém mais presta atenção, o tempo. Aqui nunca vai acontecer isso, porque as cadeiras são muito confortáveis. Mas hoje eu quero falar com você sobre algo que você já ouviu aqui, bastante, porque é a característica da nossa igreja aqui. Nós somos uma igreja de relacionamento que cumprimos a missão que Cristo nos deu. Mas hoje eu quero falar um pouquinho dessa missão, tá bom? Pastor Irlande, ele diz assim, pregar sobre um texto que todo mundo conhece é muito difícil, porque cada um tem uma pregação já na mente, já ouviu uma pregação. Então eu peço que você peça para Deus para abrir o seu coração, para você ouvir aquilo que Ele quer falar hoje para você. Tá bom? Como ele falou ao meu coração. Abra sua Bíblia. Nós vamos ter o texto aqui de Mateus 28, 16 a 20. E o texto que vai estar sendo projetado aqui é da King James. E eu coloquei ele, nós vamos usar outras versões durante o texto, mas diz assim, os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhe determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Esta comissão, ela foi nos dada nos 4 evangelhos e foi nos dada também por Lucas em Atos. Lá em Marcos ele diz assim, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Em Lucas diz assim, eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai, a promessa de você ser discípulo e discipulador. Lá em João diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Em Atos 1:8 diz, vocês serão as minhas testemunhas. Mateus, esse último momento de Jesus com o seu discípulo, nós ouvimos ali de Jesus as últimas palavras dele aos seus discípulos, e que reflete até nós. Essa palavra dele, ela atravessou impérios, atravessou lutas, perseguições, e até hoje ela é para mim e para você. É para nós essa missão, para o povo de Deus. Mateus termina seu evangelho com comissionamento. E comissionamento, no dicionário, é um substantivo masculino, ação ou efeito de comissionar. Ato que consiste na delegação de um poder temporário. Ação de nomear alguém para um cargo ou um trabalho temporário. No dicionário bíblico, comissionamento bíblico é o ato pelo qual Deus separa, capacita e envia uma pessoa, ou um grupo, como é o caso aqui, para realizar uma missão específica no seu propósito, seja para serviço, liderança, ministério ou obra evangelizadora. E mais do que entregar uma tarefa, Jesus, ele nos dá autoridade, direção, responsabilidade e a presença de Deus para cumprir a sua missão aqui nesse texto. Ele só não nos incumbiu, mas ele está nos dando a autoridade, a direção, a responsabilidade e a presença de Deus. No versículo 16 e 17,
algo me chama a atenção. Nessa versão que eu vou ler para os irmãos, ela diz assim: os 11 discípulos atenderam a ordem de Jesus. Deixaram Jerusalém, rumando para a Galiléia. E ali no monte designado pelo Senhor, ele se deu a conhecer a eles. Logo que os viram, ou logo que viram a Jesus, eles o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Aqui me chama a atenção, meus irmãos, eu incluí aqui só para nós refletirmos. Esse momento desses discípulos não era um momento tranquilo como o nosso. Que nós podemos sair daqui, como nós fizemos, fomos lá para como chama a cidade lá, pastor Renato? Oswaldo Cruz, não, confundi lá do pastor Gilberto. Regente Feijó, tranquilo para aprender a palavra do Senhor. Aqui não. Aqui nós vemos uma situação meio tumultuada. Jesus tinha sido morto, os discípulos estavam ali com medo daquela situação, os judeus estavam perseguindo eles, Roma estava também, todo mundo em alerta, mas eles obedeceram. Essa versão diz que eles obedeceram a ordem, obedeceram a ordem de Jesus. Nós temos obedecido a ordem de Jesus? Porque muitas vezes, meus irmãos, eu digo, eu não consigo cumprir a minha missão. É tão difícil, mas eu não estou nem me obedecendo aquilo que Jesus diz que eu devo ser um discípulo. Para mim, fazer discípulo, só eu sendo discípulo. E aqui eles obedecem, eles vão até Jesus. E nesse cenário, eles vão para o monte da Galiléia. Não vão para a igreja, mas vão para um monte, para que Jesus converse com eles. Outra coisa que me chama a atenção aqui, meus irmãos, e nós fizemos uma mentoria de pastores aqui, a nossa ênfase ali foi a vida na presença do Senhor. Você tem ido para o seu monte, dia a dia, você tem ido para o seu lugar e falado com Jesus, ou ouvido a Jesus? Eles foram. Jesus falou, e quanta ordem tem na palavra do Senhor de que nós devemos orar, nós devemos buscar intimidade, nós devemos andar com Jesus. Então eles vão, e ali eles chegam e Jesus os encontra. Nesse texto fica bem evidente que o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura. O evangelho por nós, para toda a criatura. Tem um teólogo, R.S. Sproul, ele destaca, ele diz assim: o fato que Jesus não está dando uma grande sugestão para mim e para você, de cumprirmos a missão, mas uma grande comissão, ou seja, trata-se de uma ordem expressa do Rei dos Reis, o qual possui toda a autoridade no céu e na terra. Se eu entendo essa comissão como uma ordem, se eu não a cumpro, eu estou desobedecendo. Se eu desobedeço a Deus, eu estou pecando. Mas essa noite eu quero olhar para esse texto e nós vermos ali a base da missão, qual é a missão, o alcance dessa missão, como eu devo cumprir essa missão. Jesus nos dá como eu devo cumprir, e a promessa da missão. Algo rápido. Eu quero bem rápido, porque os irmãos conhecem bastante esse texto. Mas a primeira coisa que Jesus destaca aqui é sua autoridade, que é a base da missão. Ele diz assim: Jesus aproxima-se deles e fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembra a situação desses discípulos? Eles viram o seu mestre morto. Morreu, passou os dias, alguns queriam desistir, Jesus aparece para eles, mas nós vemos no texto aqui, meus irmãos, e depois o pastor Renato ou o pastor Erickson pode, ou já até tratou desse assunto, disse que alguns duvidaram que era Jesus. Alguns teólogos dizem que são os discípulos mesmo, outros dizem que não, que são alguns porque os discípulos tiveram momentos antes com Jesus. Esse é o último momento, antes dele elevar-se ao céu. Mas aqui, eles estão ainda apavorados. Eles têm medo. Porque nós vimos quando Jesus foi preso, todos fugiram. Mas Jesus chega para ele assim: toda autoridade é me dada nos céus e na terra.
Lembra, Jesus é o Senhor. João 1 diz que Ele é o Criador de todas as coisas. Sem Ele, foi Ele que criou, sem Ele nada teria criado. Mas só que Ele se tornou homem. Deixou a sua divindade. Ele não tinha toda a autoridade. Foi morto pelas autoridades. Mas agora não. Agora Ele diz assim, toda a autoridade, como Ele dissesse, toda a autoridade me foi devolvida. Hoje eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Isso é para nós. Não é parte de autoridade, metade de autoridade, não é. Toda a autoridade é do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Como eu gosto do Salmo 121. Eu me identifico muito ao salmista. Eu não sei você, porque os salmistas são assim, o Salmo 121. Olho para os montes, de onde vem meu socorro? Quantas vezes eu falei isso? Deus, cadê o Senhor? Eu estou aqui nessa enrascada e o Senhor, cadê? Aí o salmista diz assim, olho para os montes e clamo, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quem fez os céus e a terra? Deus, mas que Deus? Se a gente puder dividir, Jesus falou, eu fiz, e sem mim nada seria feito. Ele tem toda a autoridade. E como nós estamos reagindo? Como nós estamos vivendo? Será que nós cremos nessa autoridade de Cristo Jesus? Será que nós vivemos como o nosso Deus é aquele que tem toda a autoridade e nada pode nos alcançar, nada pode nos derrubar? É isso que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos. Olha, eu sou aquele que tem toda a autoridade. Antes de dar a missão, antes de comissionar, antes de falar, vocês devem fazer, Ele está dizendo, eu tenho toda a autoridade, eu posso fazer isso. E essa autoridade, Ele não roubou, Ele recebeu de Deus. Jesus tem autoridade sobre tudo. E nós vimos aqui, os evangelhos falam que Jesus, Ele curou, Jesus, Ele expulsou demônios. Mas não era só essa autoridade. Hoje Ele é o regente, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há causa perdida para Jesus. Quantos milagres nós temos visto acontecer aqui? Quantos milagres? A palavra diz que o nosso Deus é o Deus do impossível. Jesus, Ele vence a morte, Ele é a ressurreição e a vida. Todo poder, toda autoridade está com Jesus. Tem outro teólogo que diz assim, A.T. Robertson, diz que Cristo ressurreto, sem dinheiro, ou exército, ou estado governamental, comissiona esse grupo nos montes da Galileia para conquistar o mundo. Meus irmãos, o povo judeu esperava um poderoso, um ricaço para comandar tudo. Aí vem Jesus. Acho que foi hoje, né, Levi, que nós falamos ali na sala, que o povo, quando fala, Jesus é o rei dos judeus, ele fala, não é meu rei não, meu rei é César. E eles esperavam o quê? Alguém que os livrasse de César. Mas na hora que vem o Rei dos Reis, eles dizem não. E muitas vezes nós vamos falar, como esse povo é incrédulo. Mas quantas vezes nós estamos em situações difíceis, não com o rei, mas nós temos aquele que tem toda a autoridade, tem todo o poder, e nós estamos nos amedrontando. Nós estamos nos acovardando, querendo desistir das nossas vidas. E Jesus fala para os seus discípulos isso, olha, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, porque Ele sabia, meus irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Se fosse isso de cumprirmos nossa missão, era muito fácil. O dinheiro que você poderia investir nas rádios, televisões, isso alcançaria pessoas. Mas não é isso. A nossa luta é na região celestial. Que o nosso Deus também tem toda a autoridade. Se eu estou com Ele, eu vou cumprir a missão. Se eu estou com Ele, eu vou poder fazer a vontade dEle. O Senhor Jesus disse para os seus e disse para nós, eu tenho
toda a autoridade. E aí ele vai nos mostrar qual é a missão, qual o alcance da missão e qual o método da missão. E eu quero começar aqui falando do alcance da missão. O versículo 19 e o versículo 20a, ele diz assim, ó: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Qual o alcance da missão aqui? Todas as nações, todas as etnias. O evangelho é para ser pregado para todos. Esse é o alcance da nossa missão. Mas qual a nossa missão? O texto está bem aí dizendo, bem no começo: ide, portanto, e fazei discípulos. Muitos anos nós ficamos no ide. Nós vamos enviar missionários, não que esteja errado, tá bom? Vamos ir até aquele bairro, pregar o evangelho, vamos ir àquela cidade. E quando nós entendemos a palavra ide aqui no grego, que não tem a tradução para o português, não tem como traduzi-la, ide aqui indica enquanto vocês forem, à medida que caminharem. O discipulado é uma vida em movimento. Então é ir. Jesus está dizendo, e vai estar aqui, à medida que vocês forem, caminharem pela vida, enquanto estiverem na cidade, no trabalho, na escola, vocês devem pregar o evangelho, fazer discípulos. O ir é o meu caminhar no dia a dia. Não é parar aqui, eu sou chamado para ser missionário e agora eu quero ir lá para a Amazônia. Ou vamos fazer uma campanha, que isso é muito salutar, meus irmãos. Ou vamos pregar o evangelho em tal bairro, fazer ali um evangelismo de impacto. Mas o id aqui, esse id não é isso. Esse id é você em movimento, você no seu trabalho, você na faculdade, você na sua casa. Você vai estar pregando a palavra do Senhor. Ser cristão é viver em movimento intencional e discipular. Será que você tem intenção de levar as pessoas a conhecer Cristo Jesus? Quando eu fui no Multiplique a última vez, eu tive ali a graça de estar junto com o pessoal daqui, o Marco, o Renato, o Gui e a turma ali. Conheci o pastor Esdras de falar com ele. Eu o conhecia de distante. E o Esdras ele falou assim, quando você for para a padaria, você não vai para comprar pão. Você vai lá para pregar o evangelho, para fazer discípulo. E você está lá, você compra pão. Esse é o id. Eu vou para a padaria, eu tenho intenção de comprar pão, mas eu vou lá também para fazer discípulo. E nesse tempo o Esdras abriu lá o nome da padaria, que ele falou lá os nomes das pessoas, no Multiplique, nós tivemos com ele agora, e ele falou que ele ficou 1 ano indo na padaria, tomar café, fazer o seu devocional, conhecer as pessoas. Ele estava indo com a intenção. Essa é a intencionalidade. Será que nós temos intenção? Será que a intenção começa com uma oração? Uma coisa que eu aprendi com o pastor Renato, eu oro para Deus me dar discípulos. E aí Deus fala, e eu falo, esse daí é difícil, hein, Deus? Quando o pastor Renato estava falando aqui, o pastor Erickson, você tem alguém na sua mente? Me veio 3 pessoas. Eu já compartilhei essa mensagem com eles. E estou orando. E são pessoas que eu estou orando. Nós precisamos orar. E a intencionalidade começa nisso. Deus, me dê discípulos, Pai. Ele vai te dar um discípulo. Então nós devemos ser intencional. Eu vou para a padaria, eu tenho que ir orando. Deus, olha, se cruzar alguém, que eu possa fazer amizade. Fomos na padaria com o Esdras, né, Renato? O Esdras chegou lá, perguntou o nome de todo mundo. De todo mundo. Como você chama? E depois eu esqueci, fala de novo. A pessoa se sente importante. E você pode ter amizade com ele. Nós fomos chamados não para ficar parados, mas para ir.
Fomos chamados para ir com intencionalidade, com propósito, com amor e com autoridade. João 20, 21 diz assim: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Atos 1:8, sereis testemunhas até o confim da terra. Nós somos testemunhas. Temos sido testemunha. O nosso cheiro tem cheirado a ovelha do Senhor. O nosso olhar. Eu estava brincando com o pastor Renato, aí o pastor Renato falou, eu fiz uma brincadeira hoje de manhã, aí o pastor Renato falou, ninguém espera isso de você não, rapaz, você tem cara de bravo. Eu vou mudar isso, viu, pastor Renato? E muitas vezes a Simone fala isso para mim, sorria. E muitas vezes a gente está com essa cara carrancuda. Nós precisamos ter aqui, ser testemunha do amor, da graça de Cristo. Problema todos nós temos. E as pessoas estão cheias de problemas, que precisam que nós chegamos com a solução. Missão não é um evento, é um estilo de vida. Será que ela tem sido o seu estilo de vida? Ide de Jesus é para todos nós. Não existe. Aprenda isso, discípulo parado. Não existe. Você vai como discípulo, fazendo discípulo. Mas aí nós vemos outro verbo, Tem o verbo ir e tem o verbo fazer. O verbo fazer discípulo, aqui nesse texto, era o foco desse texto. Fazer discípulo. E o discípulo começa, meus irmãos, quando eu começo a falar de Cristo Jesus. No meu id, eu vou falar do amor de Jesus. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto que eu amo. O texto que vem na minha mente, nas horas difíceis, nas horas alegres, nas horas que eu estou tão desacreditado em mim mesmo, eu falo, Deus, obrigado pelo teu amor. Eu posso dormir em paz e saber se eu aqui for, porque eu já pedi para Deus, eu creio que Deus vai me atender. Que eu morra bem do lado da Simone dormindo com ela. Que ela acorde e tente me acordar, eu já estou no céu. Eu falo, não vem me acordar não. Mas se eu for, eu tenho a certeza de que eu estou com Cristo Jesus pelo seu amor. Como isso é bom para nós, não é bom? Você ter essa certeza. Por que nós não falamos? Então nós temos que falar. Nós temos que dizer do amor do Senhor. Tem um texto que eu gostaria de ler rapidinho, lá de João também, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Há uns 4 anos atrás, 5 anos, eu estava lendo João novamente. Quando eu cheguei nesse texto, eu me apavorei. Porque a gente escuta o quê? Todo mundo é filho de Deus. Mentira. Mentira. Não é. O texto está dizendo que o Filho de Deus, que é dado por Deus, é aquele que crê, aquele que entrega a vida para Jesus. E quantas pessoas na família dos irmãos não têm Cristo Jesus e os irmãos não estão preocupados? Não estão discipulando eles, falando de Jesus, falando do seu amor, falando, vamos orar. Eu lembro, eu lendo um livro do pastor Ernesto Tonini, ele disse que por muitos anos ele orou pelo irmão dele. E aí, num dia que ele estava orando, Deus tocou no coração dele e falou, por que você não ora com seu irmão? O irmão dele não tinha Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E ele começou a orar. E aí o irmão dele, com o tempo, aceitou a Cristo Jesus. E quanto tempo nós perdemos e não falamos do amor de Cristo Jesus para aquelas pessoas que não são filhos de Deus e que não vão estar conosco no céu. Mas para mim, fazer discípulo, meus irmãos, nós precisamos ser discípulos. Porque o discípulo é um aprendiz de Cristo que segue, o imita e o representa. João 6,40 diz, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. E quem é o nosso mestre? É Cristo Jesus. Sua vida é igual do mestre. Sua vida é igual de Cristo Jesus.
Você tem vivido como Cristo viveu? Né? Você tem tido o reino do Senhor como o mais importante na sua vida? Você tem obedecido à palavra do Senhor? As pessoas que te cercam, elas têm visto isso na sua vida? Os seus parentes, aqueles que são queridos seus, eles têm visto o amor de Cristo Jesus para com eles? Isso é ser discípulo, é ser imitador de Cristo Jesus. Eu só posso fazer discípulo se eu sou discípulo de Cristo Jesus, porque eu não vou fazer ninguém igual a minha pessoa, mas igual a Cristo Jesus. E as pessoas vão ver Cristo Jesus na minha vida, na sua vida. Não em outro lugar. Nós vimos que o propósito de Deus, lá na frente, é o evangelho todo por toda a igreja, a toda criatura em todo o mundo. E esse é o propósito de Cristo Jesus. Passa para mim, Dani. Que o propósito de Jesus também é o mesmo propósito de Deus. O evangelho todo. O que é o evangelho? É a vida de Cristo Jesus. Por toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. Eu indo e fazendo discípulos. Meus irmãos, eu sou apaixonado pela igreja multiplicadora. Eu sou apaixonado pela igreja relacional. Eu assim, é algo que me dá esperança para nós podermos atingir pessoas, alcançar pessoas. Fazer discípulos. Através dos PGMs, através das nossas reuniões. Quantos discípulos você tem feito? A autoridade é do Senhor. O alcance da missão é todas as nações, todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. A nossa missão é fazer discípulos, ir fazendo discípulos. Se você fosse parar agora e pensar na sua vida cristã, quantos discípulos você tem feito? Discípulos. Pessoas que você levou a Jesus, que você caminhou com ela, e ela hoje é uma fazedora de discípulos. Quando eu olho para o discípulo, eu gosto de comparar o tempo que nós temos entre deixar o discípulo caminhar sozinho, com uma ilustração que o pastor Esdras contou lá no Multiplique, em Acri. Ele disse que tinha um casal que queria ter muito, casaram e por 8 anos eles lutaram para ter filhos. E não conseguiam, mas depois de 8 anos eles conseguiram engravidar. Depois de 9 meses a criança nasce. Depois de 6 meses, a mãe exausta. Porque quem tem criança pequena se prepara, viu, Bruna? A criança tem cólica, a criança chora, você tem que trocar fralda. A criança, e aí você cansou. A mãe cansou. 6 meses a mãe cansou. Falou para o marido, eu preciso de férias, vamos viajar. Chegou no quarto da criança, pôs o leite, pôs a fralda, pôs a mamadeira, 4 mamadeiras, mas pôs leite em pó, pôs água, pôs a roupinha, pôs tudo. Pegou a criança, pôs no meio e falou, filho, nós vamos viajar, daqui 1 mês a gente está aqui. E foram viajar. Quando voltaram, como eles encontraram a criança? Morta! Isso é, assim, algo que nos revolta, né? Como os pais podem fazer isso? Mas muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas que amamos, que aceitam Cristo Jesus. Trazemos para a igreja, fala, pastor, prepara aí. O pastor dá a classe de 6 meses, aí ela se batiza, aí você fala, agora se vira, escolhe uma classe e vai embora. Não é esse plano do Senhor nesse texto. É você levar ela a aceitar Jesus. É você levar ela a entender a palavra do Senhor. Ela se batizou, você vai continuar com ela. E quando ela crescer, quando ela estiver fazendo discípulo, não é assim com os nossos filhos? Não é assim, Levi? Você não já mandou um embora? Agora está mandando outro. Eu estou com 2 preparando um forno lá, você entendeu? 2.
Então é assim que a gente faz. E depois que eles constituem sua família, nós ficamos, não damos mais a ordem. Nós estamos ali, mas pronto para ajudar. Né? É assim que nós devemos agir com as pessoas que aceitam Cristo Jesus. Será uma pessoa que faz discípulo, mas sendo discípulo. E discípulo ele faz do reino de Deus o seu tesouro maior. Renuncia a tudo que desagrada a Deus por amor a Cristo Jesus. Guarda e obedece às palavras do Senhor. É assim que o discípulo vive. E faz discípulos. Né? Hoje, meus irmãos, nós temos muita adesão nas igrejas, mas poucos discípulos. Teve alguém que disse que nós temos igrejas cheias de pessoas sem Deus. E igrejas cheias... deixa eu ver, eu acho que eu anotei aqui. Temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. E igrejas vazias de pessoas cheias de Deus. A igreja cheia de pessoas sem Deus nenhum. E a igreja vazia de pessoas que têm Deus. Porque não vivem a palavra do Senhor. Então, só recapitulando para a gente ir para o final já, tá bom? Primeiro, quando Deus ele coloca a sua missão, ele nos diz, olha, eu tenho toda a autoridade. Eu sou aquele que pode mandar você fazer isso. Faz tranquilo. Confie em mim, porque eu mando nos céus e na terra. Tudo bem? Qual a missão? É fazer discípulos. Para quem? Para toda criatura. Como? Aí Jesus ali no versículo ele diz assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensinando a palavra do Senhor, mas que Ele tem ordenado para mim viver. Aquilo que nós falamos, tá bom? Eu tenho que ser discípulo, aquele que aprendeu, aquele que vive a palavra do Senhor, que tem intimidade com o Senhor, que tem autoridade nos céus e na terra. Batizar, meus irmãos, a gente vê aqui, quando veio primeiro aqui, pastor Erickson, que vem primeiro você batizar em nome do Pai, depois de ensinar. Né? Mas aí eu me lembrei de Filipe. Filipe vai, a pessoa aceitou Cristo, ele batizou. É claro que Filipe ali não teve o momento de discipular mais aquela pessoa, mas funciona assim. Aqui dá outro feedback para nós. Eu vou levar a pessoa ao batismo, mas depois eu vou continuar ensinando. Eu não vou deixar ele solto ali, perdido, sem saber o que fazer. Eu vou ensinar a palavra do Senhor. Uma igreja que ensina e não batiza, ela descumpre a ordem do Senhor. Uma igreja que batiza sem ensinar vai ter pessoas fracas e logo vai estar aí fechando as suas portas. Né? Então, qual é o método de Jesus? É ensinar aquilo que você vive. Tá bom? Você tem vivido a palavra? Você tem obedecido? Você tem sido fiel a Deus? Você tem tido intimidade? Eu lembro que, não sei se foi o pastor Esdras ou foi outro pastor lá, que ele disse que estava entrando no seu condomínio com seu discípulo, e aí o porteiro virou para ele e falou assim, pastor, uma multa para você. Ele disse que ficou tão envergonhado, porque ele não foi ali exemplo para o seu discípulo. E aí ele pegou aquela multa, olhou e ele tinha passado acima da velocidade na cidade dele e falou, você me perdoa, eu errei. Exemplo. Nós temos que ser exemplo. O método que Deus usa é a sua vida para ser exemplo, para Ele se mostrar para as pessoas. Tá bom? E por último, meus irmãos, a missão termina com a promessa. Ela começa com Deus, Jesus mostrando quem Ele é. E Ele termina com a promessa que diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus dizendo, ele não diz eu estarei, mas ele diz eu estou com vocês. Em todos os momentos, em todas as etapas da tua vida, eu vou estar com você. Por isso que o discipulado, ele não constitui uma vida solitária. Nós temos Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo do Senhor, que nos fortalece, que nos ajuda. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, Jesus está conosco não meramente como um rádio orientador, mas como um amigo e salvador. Meus irmãos, a gente muitas vezes, o que é oração? O que é você parar
para na presença do Senhor. Muitas vezes nós achamos que oração é eu falar com Deus. Não é só isso, meus irmãos. Oração é um diálogo, onde você fala e Deus fala contigo. Eu conheço pessoas que já me disseram que ouviram a voz do Senhor. Deus falando nitidamente com ele. Eu nunca ouvi. E assim, eu sou um cara que até os 24, 25, 26, 27, eu não dormia com a porta do guarda-roupa aberta. Eu tinha medo que saísse a bruxa de lá. Tá bom? Então, se eu ouvir, eu acho que eu ouvi assim, Deus, eu falar, Pai, Deus, que foi o Wilson, eu vou sair correndo. Mas Deus fala, Ele nos mostra. Para Ele falar comigo e com você, você tem que ter intimidade com esse livro aqui. Ó. Você tem que conhecer. Eu quando eu vi aquele político falando que conhecereis a verdade vos libertará, eu falava, mas como isso é mentira? Porque eu conheço, meus irmãos, um monte de pessoas que são ateus, que conhecem toda essa verdade e não está liberto. Mas a liberdade naquele texto vem para aqueles que aceitaram a Cristo Jesus e vivem a palavra do Senhor, que são discípulos do Senhor. Aí conhecereis a verdade te liberta. Te dá liberdade para você fazer a vontade do Senhor. Te dá liberdade para você viver em santidade. Te dá liberdade para você poder fazer discípulos, ser discípulo e fazer discípulos. Então o Senhor está conosco, o Senhor está nos sustentando, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo. Qual o seu temor de fazer discípulos? Eu por muitos anos fiquei temeroso, porque é a primeira vez que eu falei, vou pregar o Evangelho agora. E fui incentivado na escola bíblica, na pregação, fui ponto de ônibus, eu ia pegar o ônibus. Aí tinha um rapaz assim, chegou um rapaz do lado, eu já estava no ponto, oi, tudo bem, lá em São Paulo. Eu falei, você conhece Jesus? Ele falou, conheço. Eu falei, pô, legal, né? Legal, acabou. Você entendeu? Eu falei, puxa, e agora, como vou falar de Jesus? Mas quantas pessoas nós cruzamos na rua? Na fila do mercado, na fila da farmácia, seja no médico ali. Aqui em Prudente tem a gente até acostumar, agora não estamos acostumados, mas você não vai num médico que você é atendido na hora. É sempre meia hora, 40 minutos, 1 hora depois. E ali você conversa de tudo, menos do amor de Cristo Jesus. Lembre-se, Jesus está com você e Ele vai te dar proteção, Ele vai te dar a palavra. Jesus fala para os seus discípulos, não se preocupe com o que falar não, porque o Espírito Santo vai falar de mim para vocês. Se eu conheço, eu vou ter a palavra na minha mente. Então, meus irmãos, que nós possamos, olhando para esse texto, eu quero concluir, que a nossa missão é ordenada por aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ninguém, não depende de ninguém. O Evangelho nunca dependeu de governo, o Evangelho nunca dependeu de circunstância, o Evangelho nunca dependeu de dinheiro, ele prosseguiu, ele rompeu. Porque homens fiéis que cumpriram a missão, eles entenderam que quem ordenou foi o Rei dos Reis. E que esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está comigo e com você. E vai nos dar poder para falar do Evangelho. Então ore, ore para que Deus possa te abençoar. Eu quero que você feche seus olhos agora. E eu quero falar a você que ainda não tem Cristo Jesus. A palavra do Senhor que nós citamos aqui diz que o Senhor, Deus, Ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Não morra, mas tenha vida eterna. Não é essa morte que nós oramos aqui pelas famílias. Essa morte talvez nós passaremos, mas se Cristo voltar, nós não vamos passar. Mas é a morte eterna. O Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por você. Deu a vida por você e por mim. Me deu salvação. Então, se você ainda não teve essa decisão com Cristo, e nós lemos João capítulo 1, verso 12, que ali o Filho de Deus, Deus torna o Filho aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus. Se você não fez, esse é o momento para fazer. Você que nos assiste, ou que vai nos assistir, o momento é agora de entregar a sua vida a Cristo Jesus e deixar Ele habitar no seu coração.
Agora eu quero falar com você, meu irmão, que faz parte dessa igreja, que faz parte de outra igreja. Como tem sua vida, tem sido sua vida de discípulo diante do Senhor? Discípulo é aquele que ama Deus, discípulo é aquele que renuncia às coisas que não agradam ao Senhor por amor de Cristo Jesus. Discípulo é aquele que entregou a sua vida e vive conforme a vontade do Senhor. Nesse momento você pode dizer para Deus: Deus, eu quero ser seu discípulo, eu quero ser discipulador. Eu aqui tenho sido desafiado, meus irmãos, pelo pastor Renato, pelo Senhor, dia a dia, a ser discipulador. Eu tenho orado: Deus, me dê discípulos, pessoas que eu possa orar, falar, compartilhar, viver a tua palavra. Esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Então nesse momento eu quero orar contigo, com você que talvez tenha feito aí a decisão ao lado de Cristo, e fale com Deus. E com você que tem se comprometido de ser discípulo, você que já é discípulo e discipulador, continue fazendo a vontade do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso. Porque o Senhor, ó Deus de amor, é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, ó Deus, e que, ó Pai, está comigo a todo momento, Pai Santo. Senhor dos senhores, Rei dos reis, o único Deus, mas aquele que é bem próximo de nós, ó Deus, que te amamos, que te buscamos. Obrigado, Pai Santo. Queremos, ó Deus, cumprir a tua missão. Ó Deus, ser discípulo e fazer discípulo para a honra e glória do teu santo nome, Pai Santo. E, ó Deus, obrigado, Pai Santo, pela salvação dada por Cristo Jesus, que pagou o preço do meu pecado na cruz do Calvário. Obrigado, Pai. E se há, ó Deus de amor, alguém que não tem Cristo Jesus, o Senhor possa falar ao seu coração, e ele possa fazer a decisão ao lado do Senhor, ó Pai Santo. Fica conosco, ó Deus, dê-nos uma semana abençoada. E, ó Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor sempre ao nosso lado, ó Deus de amor. E nos ajude a termos intimidade para sentirmos sempre a tua presença. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.